Há uma pergunta que nenhum economista brasileiro faz em público, mas que qualquer cidadão com bom senso deveria fazer. Por que o Brasil, um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta, com a maior biodiversidade do mundo, uma das maiores reservas de água doce, petróleo, minério, proteína animal e terra arável, por que este país opera sua moeda como se fosse pobre? A resposta não está nos livros de macroeconomia, está na história. E ela começa muito antes de Bretton Woods, muito antes do Fundo Monetário Internacional, muito antes do dólar. Ela começa em 1808, no navio português fugindo de Napoleão. Quando Dom João VI embarcou a Corte Real de Lisboa para o Rio de Janeiro em janeiro de 1808, o preço da escolta e da proteção britânica foi pago imediatamente, a abertura dos portos às nações amigas, leia-se, a Inglaterra. 2 anos depois, o Tratado de Comércio e Navegação de 1810 formalizou a subordinação, tarifas preferenciais para produtos ingleses, acesso irrestrito ao mercado brasileiro e a libra esterlina como âncora implícita de todo o sistema financeiro nascente. O Brasil ainda não existia como nação independente, mas sua dependência monetária já estava contratada. Quando a independência veio em 1822, ela foi política, mas não foi financeira. O primeiro empréstimo externo do Império Brasileiro foi tomado em Londres, em libras, com os Rothschild como intermediários. A soberania tinha endereço, mas o dinheiro tinha outro. Em meados do século XIX, um homem chamado Irineu Evangelista de Souza, que viria a ser o Barão de Mauá, entendeu algo que o Brasil ainda não aprendeu completamente. Um país rico não precisa de capital externo para se desenvolver. Ele precisa de crédito soberano. Mauá construiu bancos, estaleiros, ferrovias, iluminação urbana, linhas de telégrafo e navegação a vapor. Tudo com capital predominantemente doméstico, tudo orientado para o mercado interno, tudo sem pedir licença a Londres. Ele estava criando, no século XIX, o equivalente ao que hoje chamaríamos de um sistema financeiro soberano. O problema é que ele estava ficando grande demais. Soberano demais. A destruição de Mauá seguiu um manual que se repetiria ao longo de toda a história brasileira: contração do crédito doméstico, pressão cambial, isolamento político e retirada dos contratos públicos. Os Rothschild, principais credores do Império, tinham interesse direto em que o crédito doméstico fosse caro e escasso, pois isso tornava o crédito externo, em libras, indispensável. O Visconde de Itaboraí, à frente do Banco do Brasil, executou a política. Mauá faliu em 1875, pagando pessoalmente cada centavo de seus credores. Mauá não foi destruído por incompetência. Foi destruído por excesso de soberania. E com ele, foi destruído o primeiro projeto de desenvolvimento financeiro genuinamente brasileiro. O que foi feito com Mauá no século XIX é o mesmo padrão aplicado ao Brasil em diferentes escalas e com diferentes instrumentos ao longo de toda a sua história republicana. A libra esterlina deu lugar ao dólar em Bretton Woods, em 1944. O agente mudou de Londres para Washington, mas a lógica permaneceu idêntica. Quem controla a moeda de reserva controla o crédito, e quem controla o crédito controla os governos. O Brasil internalizou esse vício tão profundamente que passou a operar sua própria política monetária a partir da ótica do capital externo, e não da ótica da moeda soberana. O câmbio passou a ser medido em quantos reais vale um dólar, e não quanto poder de compra o real tem no mundo. A diferença não é semântica. É a diferença entre ser o sujeito ou objeto da sua própria economia. E há um detalhe que poucos percebem: quando o Brasil exporta soja, minério ou petróleo para a China, que é hoje responsável por 30 a 35% de todas as exportações brasileiras, essa transação é liquidada em dólares. Ou seja, o Brasil e a China precisam de uma moeda de um terceiro país para fazer negócios entre si. É como se dois vizinhos que moram na mesma rua precisassem contratar um intermediário em outro continente para trocar um favor. O intermediário cobra. Sempre cobra. Desde o final de 2025, algo silencioso e poderoso está ocorrendo no mercado cambial brasileiro. O real valorizou contra praticamente todas as moedas do globo, tanto as do bloco ocidental, quanto as do bloco dos países emergentes. E o movimento não é especulativo, é estrutural. A China está fazendo algo que nenhum parceiro comercial do Brasil havia feito antes de forma sistemática. Está comprando real via operações de swap cambial, via financiamento direto de projetos em moeda local pelo novo Banco de Desenvolvimento, via liquidação de comércio bilateral em yuan e real sem passar pelo dólar. Em movimento oposto, o mercado financeiro offshore brasileiro,
acostumado há décadas de carry trade com juros reais de 2 dígitos, vende reais e compra dólares, apostando na continuidade do vício histórico. O resultado é o trade que poucos veem: o yuan compra real, o dólar vende real, e o real sobe de qualquer forma, porque o fluxo produtivo está vencendo o fluxo especulativo. Para visualizar essa transição histórica em tempo real, construímos duas cestas de moedas a partir da perspectiva soberana do real. A cesta ocidental reúne o dólar, o euro, o franco suíço e a libra esterlina, as quatro moedas que orbitam o mesmo sistema financeiro e a mesma lógica de reserva baseada em dívida soberana ocidental. A cesta do comércio real reúne o yuan chinês, a rúpia indiana e o rublo russo, as moedas dos países com quem o Brasil mais comercializa em termos de volume físico real. Quando medimos o real contra essas duas cestas em base 100 desde 27 de dezembro de 2025, os números contam uma história que 200 anos de história econômica brasileira prepararam. O real valorizou 10,44% contra a cesta ocidental, o dólar subiu 10,42%, o euro 11,58%, o franco suíço 9,24% e a libra esterlina 10,52%. Contra a cesta do comércio real, a valorização foi de 7,72%, com o yuan subindo 6,58%, a rúpia indiana 17,05% e o rublo praticamente neutro em menos 0,48%. O dado mais importante não é nenhum número isolado. É o fato de que o real subiu nas duas cestas simultaneamente. Isso significa que sua força não é reflexo da fraqueza de nenhuma moeda específica. É força própria, soberana, ancorada em fundamentos produtivos reais. O spread entre as duas cestas, de 2,7 pontos percentuais a favor da cesta ocidental, revela algo ainda mais interessante. O capital financeiro especulativo ainda está pagando mais pelo real do que o capital produtivo. Mas a tendência dos canais mostra que essa diferença está se fechando. O comércio real está chegando. O destino desta análise não é apenas mostrar um gráfico de câmbio. É mostrar que o Brasil está, pela primeira vez desde Mauá, em posição de escolher seu próprio eixo monetário. A escolha não é entre dólar e yuan. A escolha é entre continuar operando a moeda soberana a partir da ótica do capital externo, repetindo o padrão que destruiu Mauá, que subordinou o império à libra, que entregou a república ao Fundo Monetário Internacional, ou adotar um câmbio neutro, lastreado nos destinos reais das exportações brasileiras, que permita ao real cumprir sua função histórica. Ser o espelho fiel da riqueza produtiva do Brasil. O câmbio neutro, nos moldes propostos pelo economista Bresser Pereira, é o fiel da balança. É o instrumento que permite ao Banco Central comprar reservas quando o real está forte e vender quando está fraco, diminuindo a volatilidade, eliminando a necessidade de juros reais de 2 dígitos e integrando harmoniosamente o capital financeiro e o capital produtivo. O Barão de Mauá foi destruído porque ameaçou esse sistema. O real forte de hoje ameaça o mesmo sistema. A diferença é que, desta vez, o Brasil não está sozinho. Tem do seu lado o maior parceiro comercial do mundo, uma nova arquitetura financeira multilateral e, pela primeira vez, dados que qualquer cidadão pode ver num gráfico. O real está forte porque o Brasil produtivo é forte. E o Brasil produtivo é forte porque, 150 anos depois de Mauá, o mundo finalmente precisa do que o Brasil tem.